Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou te mostrar como a coroa portuguesa passou a adentrar no interior do Brasil. E agora, bora para a aula. Bom, nós sabemos que o território brasileiro passou a ser ocupado primeiramente na sua faixa litorânea. E nós sabemos também quais os motivos disso acontecer. Os portugueses não tinham interesse de desenvolver o território brasileiro, e sim apenas explorá-lo. Então, como o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar já davam muitos lucros à coroa portuguesa, não fazia sentido para os portugueses ocuparem o interior do Brasil. Porém, gente, presta atenção agora que nessa aula nós vamos entender tudo e como se deu essa ocupação no interior do Brasil. Quais foram os motivos? Quando isso aconteceu? Quem foram os primeiros a chegar no interior do Brasil? Bora lá que essa aula tá bem legal. Bom, existiram aí algumas expedições para o interior brasileiro. As mais famosas são as missões jesuíticas e a pecuária. Além disso, gente, houve também o movimento dos bandeirantes e depois as monções, que cumpriram também importante papel na expansão das fronteiras e na ocupação do interior da América Portuguesa, certo, gente? Muitas cidades aí do nosso país, como Sumidouro e Sabará, que ficam na região de Minas Gerais, ou Cuiabá, que fica em Mato Grosso, ou Camapuã, que fica em Mato Grosso do Sul, surgiram a partir dos movimentos dos bandeirantes e também dessas monções. Essas expedições, gente, partiam da Vila de São Paulo em direção ao interior da colônia e através de longas trilhas abertas pelos índios e de rios navegáveis, como por exemplo o rio Tietê. No início do século XVII, as principais atividades desenvolvidas na Vila de São Paulo eram a criação de animais e a agricultura voltada para o mercado interno. Os paulistas cultivavam trigo, que era o principal produto, cana, milho, algodão e também feijão e mandioca, gente. Esse trabalho era quase todo executado por escravos indígenas, certo, gente? Então prestem atenção. E essa parte do trabalho escravo, gente, a gente vai explicar num primeiro momento qual o real motivo dessa ocupação das terras interioranas do Brasil serem ocupadas. Então, gente, para explicar, eu vou dizer para vocês, existia ali uma grande falta de mão de obra nas lavouras paulistas desses produtos que eu acabei de citar para vocês. E esses produtos tinham uma demanda cada vez maior, ou seja, eles precisavam vender cada vez mais. Então, os paulistas, precisando dessa mão de obra, começaram a organizar expedições rumo ao interior da colônia com o objetivo de capturar indígenas para serem comercializados como escravos. Ou seja, galera, nosso interior passou a ser ocupado nesse primeiro momento por conta de uma necessidade de mão de obra escrava. E nosso povo nativo, os indígenas, foram capturados e depois escravizados. Isso no século XVII, gente. Não esqueçam e sempre observem essa linha do tempo que eu trago aqui para vocês. Ó, esses movimentos que aconteciam em direção ao interior do Brasil variavam de algumas dezenas até milhares de homens. De forma geral, gente, o grupo que fazia parte da bandeira, ou seja, os bandeirantes, era formado por índios escravizados, liderados por descendentes de portugueses ou mamelucos. Mamelucos são aqueles filhos de pai branco e mãe indígena, certo, gente? Então, durante essas viagens, os bandeirantes carregavam alimentos e artigos de consumo suficiente para apenas alguns meses, certo, gente? Na maioria das vezes, abriam-se ali grandes clareiras nas matas para cultivar roças de feijão, milho, abóbora e, apesar disso, a alimentação dos bandeirantes era formada aí por diferentes pratos. Alguns deles eram cabeças de sal e pães chamados de farinha de guerra, feitos de ou de mandioca ou de milho, certo? Auxiliando aí esses alimentos, os bandeirantes completavam seu sustento a partir da caça e da pesca e também colocavam ali no seu cardápio frutas silvestres como pinhão, raízes de tubérculos, palmito,
mel de pau e ovos de jabutis. Bom, prof, você já falou aí de quais eram os motivos dos bandeirantes, o que eles comiam, que eles escravizavam os indígenas, mas qual era o alvo principal dos bandeirantes? Qual que era realmente o objetivo? O que os bandeirantes realmente queriam? O alvo principal dos bandeiras paulistas eram as missões jesuíticas, certo, gente? Então havia ali uma grande concentração de nativos, dos indígenas, e também, gente, tinha um motivo especial para os bandeiras paulistas irem nessas missões. Os indígenas já estavam aldeados, estavam acostumados ao regime de trabalho estabelecido pelos jesuítas, e lá o trabalho deles era justamente voltado para a produção de excedentes e não apenas para a subsistência. Então eles já estavam acostumados a produzir e a trabalhar. Nesse momento, gente, nós temos aí uma disputa muito evidente para ver quem vai dominar as atividades dos nossos ativos, dos nossos indígenas, certo? Então, bom, prestem atenção aqui que essa é uma parte da aula extremamente importante. Então, ó, existem aí dois grupos, certo? Os bandeirantes e os jesuítas. O que os jesuítas pensavam? Ó, os jesuítas eram contrários à escravização dos indígenas, mas também não eram bonzinhos assim não, tá, gente? O objetivo dos jesuítas era evangelizar os indígenas, ou seja, fazer com que eles esqueçam a cultura e os costumes dele e virem cristãos, certo? Então, os jesuítas aí não gostavam e acusavam os bandeirantes ou colonos de prejudicar o trabalho de evangelização dos nativos. Já os bandeirantes responsabilizavam os jesuítas pela falta de mão de obra nas lavouras e também acusavam os jesuítas de usar o trabalho dos indígenas nas propriedades dele, sendo que isso era proibido para os colonos. Ou seja, os bandeirantes estavam falando assim, o indígena não pode vir trabalhar comigo, mas trabalhar aí na sua casa ele pode, né? Então houve esse conflito aí entre os bandeirantes e os jesuítas. Bom, seguindo aqui para a nossa aula, galera, no século XVIII, as viagens aí dos bandeirantes começaram a entrar em declínio, certo? E nesse momento, os exploradores paulistas iniciaram as viagens por caminhos fluviais. Fluviais é você navegar pelos rios, certo? Então as viagens pelos vários rios do território brasileiro tinha objetivos comerciais, científicos, exploratórios ou militares. O fato que todas essas viagens tinham em comum era utilizar as bacias do Rio Paraná e do Rio Paraguai para chegar no interior do Brasil. Então, as expedições começavam em Araritaguaba, hoje é o município de Porto Feliz, e em várias canoas eles desciam o rio Tietê até atingir a bacia do Rio Paraná, justamente no Rio Paraná. Então, depois deles chegarem ao Rio Paraná, eles iam em direção até o rio Cuiabá, certo? E dali eles passavam a terminar a viagem deles na vila do Bom Jesus do Cuiabá, que é a atual Cuiabá, capital do Mato Grosso. Certo, galera? Bom, se não houvesse nenhum problema durante a viagem levava entre 25 e 30 dias de navegação para fazer esse percurso completo. Então, sair de São Paulo e vir para o Mato Grosso. Só que assim, gente, o tempo de viagem ele ia depender, porque isso dependia de como estava cada rio, certo? As frotas, então, gente, que existiam na época, possuíam entre 300 e 400 canoas, certo? Ou seja, era uma galera dando um rolezinho para explorar ali o interior do Brasil. E como eles levavam ali mantimentos, artigos de luxo, armas, munições, tecidos, instrumentos agrícolas e escravos africanos para serem vendidos em pequenos núcleos urbanos, certo, gente? Bom, quando eles voltavam, as embarcações traziam principalmente ouro e peles, principalmente pele de boi. Porém, gente, é importante dizer que muitas embarcações ficavam pelo caminho. Então, canos se despedaçavam nas cachoeiras, tripulantes morriam afogados de fome ou vítimas de doenças. Então, tinha vários problemas e várias embarcações
também eram atacadas por grupos indígenas, conforme a gente já ouviu muitos relatos deixados aí por sobreviventes, certo? Então, durante todo esse período de exploração do interior, foram se desenvolvendo as vilas, o surgimento de pousadas, locais que serviam ali para o descanso e abastecimento dos exploradores paulistas. Bom, por enquanto nós vimos que os bandeirantes eram os responsáveis pela escravização dos indígenas, certo? Mas o que a gente ainda não falou nessa aula é que os bandeirantes só sobreviveram por conta de colocar em prática alguns conhecimentos indígenas, certo, gente? Então, esse intercâmbio rolou, forçado, mas rolou. Então, com os indígenas, eles aprenderam ali os caminhos e as particularidades das matas brasileiras e aprenderam também a reconhecer a aproximação de animais perigosos, gente. Além disso, essa experiência dos nativos também foi usada para localizar água potável e aproveitar o líquido extraído de plantas suculentas. Resumindo, galera, o que eu quero dizer aqui é que os bandeirantes não conheciam nada do território brasileiro. E se não fossem os indígenas, eles não teriam chegado no objetivo que tinham, que eram realmente escravizar os indígenas. Então, olha que relação desigual. Você ajuda a pessoa, a conhecer o território e essa pessoa vai lá e te escraviza, certo? Mas foi isso que aconteceu, essa é a história. Bora seguir. Então, gente, outro conhecimento que os bandeirantes aproveitaram dos indígenas foi usar o arco e a flecha indígena. Então, muitas vezes, o arco e a flecha era mais eficiente que as escopetas europeias, que durante a viagem começaram a ficar enferrujadas por causa da umidade, da chuva, além de serem extremamente pesadas e ruins de carregar. Bom, os desenhos dos indígenas sobre o território brasileiro possuíam o curso completo de alguns rios e seus afluentes, e isso servia de orientação para várias expedições estrangeiras e também para os bandeirantes. Até mesmo, gente, nas construções de canoas, os bandeirantes assimilaram técnicas indígenas. Então, por exemplo, a técnica de construir canoas com apenas um tronco de árvore deixava, por exemplo, a canoa mais resistente e durava mais. Outra coisa muito comum na navegação dos indígenas era adotar a técnica de apenas um tripulante remar de pé, que é uma tradição em toda a América. Bom, para fechar, gente, da influência dos indígenas sobre os bandeirantes, a dieta indígena também foi assimilada pelos colonos paulistas. O consumo de milho foi o mais usado, pois com ele dava para fazer várias coisas, então bolos, biscoitos, entre vários outros pratos, certo? Bom, galera, para a gente fechar, fazendo um resumo da nossa aula aí, hoje a gente falou em como o Brasil sofreu esse processo de interiorização. Então a gente percebeu que isso surgiu de uma demanda dos colonos paulistas, certo? Os bandeirantes, que precisavam de mão de obra escrava, aonde eles foram buscar, aonde tinha missões jesuíticas, que era onde os índios estavam todos aldeados, então era mais fácil de conseguir essa mão de obra escrava. Na segunda parte da aula, a gente falou em como os indígenas influenciaram na vida e no processo de ocupação do interior brasileiro. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!